Queridos doutores, doutoras, vamos aqui, conforme prometido, fazer uma análise rápida, sobre o capítulo 18, Antropologia Médica e Saúde Global, do livro que foi aí apresentado a vocês. Bom, inicialmente, nós temos que observar que quando nós tratamos da medicina, da antropologia médica, logicamente nós estamos aí diante, de um estudo do qual ele é normalmente realizado em sociedades em pequena escala, ou seja, grupos relativamente pequenos de pessoas dentro de uma sociedade maior. Ou seja, isso nos dá uma visão bastante sintética das realidades das quais elas vivem. E, logicamente, tudo isso transportado para uma questão de saúde pública. Bom, um outro aspecto que nós devemos observar é que, a partir do momento em que nós começamos a observar essas realidades, nós estamos então diante de fatores sociais. Fatores sociais esses que vão, logicamente, interferir sobre os aspectos de saúde, sobre os aspectos de bem-estar e, logicamente, também todos ali inseridos sobre um aspecto das políticas públicas aplicadas à saúde, tendo em vista que a saúde é um direito social de todos os indivíduos. Olha, nós devemos ainda observar o seguinte: em um mundo cada vez mais móvel e interdependente, esses problemas são verdadeiramente globais e em suas origens e efeitos. E além disso, as informações sobre esses problemas também tornam-se globais à medida em que as telecomunicações se propagam. Então, ou seja, não tem como mais nós observarmos a saúde sem observá-la sobre um aspecto global, ou seja, interrelacionado. Ou seja, o fato de que, quando nós observamos a origem do indivíduo, a origem de vivência desse indivíduo, ou seja, o seu aspecto antropológico, observando ainda o caráter de saúde, nós estamos diretamente ligados, nós estamos diretamente ali observando, logicamente, a saúde de uma forma geral. E nós observamos isso recentemente, ou seja, uma pandemia global que se originou na Ásia e se propagou por todo o resto do mundo. Por quê? Porque hoje as conexões dos indivíduos elas são mais próximas, as pessoas viajam mais, as pessoas estão em várias partes do mundo, sequencialmente falando, e por essas razões não há que se falar mais sobre uma dependência. Na verdade, nós temos aqui uma interdependência desses fatores. Então, por essas razões, as pesquisas em antropologia não serão mais somente sobre fatores culturais e sociais, podendo assim, dessa forma, prejudicar a saúde do indivíduo, mas também a saúde da espécie humana como um todo. Por quê? Porque nós devemos observar de uma forma muito maior, ou seja, uma disciplina biocultural que integra a ciência médica e a biologia como as ciências sociais e comportamentais dos indivíduos, que traz então aí uma perspectiva exclusiva para o estudo desses problemas globais de saúde. Então hoje, observando a saúde como um todo, nós temos que observá-la globalmente falando. E aí, a abordagem comparativa, então, transcultural, associativa, a coleta de dados físicos e psicológicos, permite uma visão geral da diversidade das crenças e dos comportamentos encontrados em todo o mundo e da relação destes com a saúde e a doença. Então, assim, um estudo hoje etnográfico detalhado e aprofundado pode fornecer informações relevantes sobre o que, por exemplo? Sobre o aumento da AIDS e as faixas etárias em que essa doença se mais propaga, a maneira como as doenças e os comportamentos dentro de uma comunidade mudam. Além disso, as explicações que são dadas para a origem da doença e para o fato de algumas pessoas serem mais afetadas do que outras. Nós podemos ainda observar o fato de os portadores de doença conseguirem ou não mobilizar apoio social ou abarcarem sendo então estigmatizados e rejeitados muitas vezes, como assim a gente vai observando. O papel dos fatores econômicos locais e globais na origem, na disseminação
e na persistência e no manejo da doença. Então, seja, esse é um outro aspecto importante, é um outro fato que tem aí uma relevância extrema quando nós pensamos em antropologia médica e, logicamente, a saúde observada como um fator global. E assim pensando e assim observando, logicamente que nós temos alguns papéis importantes aí quando nós tratamos dessa hipótese. Um dos papéis importantes é, então, aí, quando pensamos em saúde global, logicamente, aquilo que afeta todos os seres humanos sobre um aspecto direto ou derivado, ou seja, a pobreza. E assim, a pobreza extrema é o maior assassino e a maior causa de problemas de saúde e sofrimento em todo o planeta, né? Até porque, como nós sabemos, né, a parcela de população rica é infinitivamente menor do que a parcela de população pobre, ou seja, né, o capital se concentra numa parcela pequena da sociedade global, enquanto a maior parte, né, dos indivíduos que compõem a sociedade pobre sofrem em razão da ausência de recursos, de capitais e da presença do Estado. Então, junto com a desigualdade econômica e social, ela é responsável por mais doenças físicas e mentais do que qualquer outra. E aí, quando nós pensamos em saúde global de uma forma organizada, né, conforme as organizações internacionais, nós temos então a saúde global sendo definida sobre alguns critérios, ou seja, a saúde mundial, a saúde internacional. O que isso significa dizer? Significa dizer que para que nós possamos compreender o que de fato é a saúde de uma forma global, nós temos então 4 modelos conceituais diferentes. Dentre eles, o primeiro, aquele que garante à sociedade, um grupo pequeno, intimamente conectado, com um forte sentimento comum, ou seja, a comunidade ela é sempre mais forte. Se pensarmos numa saúde comunitária, ela vai ser muito mais eficaz do que se pensarmos numa saúde social, que é muito mais ampla e que vai, logicamente, afetar muito mais indivíduos, né? Vai ali abarcar muito mais indivíduos em todas as suas desigualdades. Então, esse é um outro aspecto que nós vamos observando. E nós temos, conforme dito, então, quando pensamos em saúde, nós temos 4 pontos a serem observados. O primeiro deles considera o mundo como um composto de múltiplas comunidades relativamente fechadas e discretas, que fornecem o principal contexto para a sua vida. Já o segundo grupo vai dizer que considera o mundo como uma comunidade independente dos limites nacionais ou das diferenças na língua ou na cultura. Nós temos ainda uma outra forma de se observar de que nós temos ainda a consideração de comunidade, de conceito de saúde global, considerando o mundo como uma coleção de estados-nação, que são vistos como os principais agentes para o fornecimento e funcionalidade dos cuidados em saúde para uma população mundial. E essa é a abordagem hoje utilizada predominantemente pela Organização Mundial de Saúde. E ainda podemos observar uma perspectiva mais radical ainda, que se encontra nas desigualdades dentro do sistema mundial, tanto dentro quanto enquanto sociedades, onde nós temos fatores econômicos, sociais e saúde. Ou seja, é onde nós temos que observar sempre o aspecto de que a saúde global depende, logicamente, da sociedade onde esses indivíduos estão ali inseridos. Bom, além disso, nós podemos pensar também sobre o aspecto de que a saúde provém do ambiente onde esse indivíduo está. Então, seja sobre uma posição ambientalista, a preservação ambiental, a conservação dos recursos ambientais e naturais é um fator também preponderante para a garantia de uma saúde, ou seja, né, um pensamento mundial para a preservação do meio ambiente vai garantir também a todos uma saúde devidamente equilibrada, ou seja, muito daquilo que nós vivemos sobre aspectos de doenças está diretamente relacionado ao dano causado ao planeta, ou seja, à sua biosfera, como resultado da ação humana. E aí nós podemos elencar como, por exemplo, a poluição, o efeito estufa, o aquecimento global,
a superpopulação, a destruição de florestas tropicais e testes nucleares, conforme vem sendo aí realizados. Então, ou seja, se nós pudéssemos aqui estipular as causas, né, os aspectos principais sobre a deficiência da saúde global, nós poderíamos aqui elencar, logicamente, a pobreza, mas além disso, a superpopulação, a desigualdade da concentração desses indivíduos, né? Então, superpopulação seria um desses aspectos, a urbanização, cuidado primário de saúde, né? Ou seja, a saúde da família, aquela saúde ali aplicada, gerenciada e efetivada nas comunidades, a poluição e o aquecimento global, o desmatamento e extinção de espécies. Assim sendo, quando a gente pensa sobre esse aspecto, a superlotação é um dos problemas globais mais graves e a situação piora a cada ano. Ou seja, apesar das tentativas de diminuir o seu ritmo de crescimento, a população mundial ainda está aumentando exponencialmente. Atualmente estima-se aí que a população seja de 8 bilhões em todo o mundo. Então, esse é um aspecto importante, ou seja, né, o crescimento desenfreado e o crescimento preponderantemente maior nas classes mais pobres, então nas classes menos abastadas. Então, esse é um aspecto que deve ser observado, ou seja, aquele que menos tem a oferecer é aquele que acaba tendo, logicamente, mais filhos. E isso é um aspecto social, muitas vezes de orientação, de distribuição gratuita de métodos contraceptivos e, logicamente, de orientação. Né? Logicamente que nós temos países aí que têm uma política extremamente severa quanto à quantidade de filhos. Né? Tem países que, em tese, assim como o Brasil, acabam favorecendo que os mais pobres tenham mais filhos em razão de programas assistenciais, enquanto países considerados como de primeiro mundo fazem, logicamente, campanhas para que as famílias tenham apenas um filho. Então, existe, logicamente, esse contrassenso e esse desequilíbrio, né, entre políticas públicas. Um outro aspecto que nós devemos observar é o fato também de fatores religiosos, tendo em vista que em algumas partes do mundo desaprovam as formas artificiais de controle, preferindo as formas naturais, o que diminui a eficiência do controle de natalidade. Fatores culturais, como por exemplo a crença de alguns lugares em que o útero é um órgão oco, que se mantém fechado durante o mês e só abre durante a menstruação. Dessa maneira, engravidar seria possível apenas logo antes ou logo depois do período menstrual. Além, logicamente, aqui como já dissemos, sobre fatores econômicos, ou seja, os custos podem inviabilizar qualquer controle ou planejamento familiar, principalmente nos países mais pobres. Então, o planejamento familiar é um aspecto extremamente importante também quando pensamos sobre a saúde global, sobre um aspecto da antropologia médica. A urbanização, logicamente, é um fenômeno também que colabora, que contribui para o aparecimento, desenvolvimento e proliferação de doenças, né? E principalmente aí na zona urbana, ou seja, quando nós temos aí o povoamento de uma forma desequilibrada, não planejada, desenfreada, e aí, logicamente, pelo crescimento daquilo que nós chamamos de favelas, ou seja, locais que são carentes de urbanização, carentes de segurança e, logicamente, né, essa urbanização vai gerar impactos ambientais que, consequentemente, geram impactos na saúde daqueles que ali residem. Então, são aspectos extremamente importantes quando nós aí observamos. Então, esse crescimento da pobreza de uma forma geral nos centros urbanos está também relacionado aí ao êxodo rural, ou seja, né, quando as pessoas então saíam das zonas rurais de forma despreparada, sem saber para onde iriam, e isso logicamente vai gerar impactos extremamente preocupantes, né, como por exemplo, pessoas, moradores de rua, nós temos um grande número de moradores de rua, pessoas que estão expostas, né, aos riscos dessa vivência desorganizada, e isso logicamente está aí
pela exposição ao tráfico de drogas, pela exploração sexual, ou seja, pela prostituição de adultos e de crianças, e isso logicamente vai trazer também aí a disseminação, né, de doenças infecciosas, a desnutrição desses indivíduos, o aumento da poluição, de ruídos e, consequentemente, também acidentes de trânsito. Outros problemas a serem observados, né, em relação aí à pobreza é o desemprego, ou seja, a baixa renda, educação, a instrução limitada, alimentação inadequada, a falta de aleitamento materno e, como nós já aqui ressaltamos, a própria prostituição. Ou seja, sobre todos esses aspectos nós temos problemas relacionados aí à urbanização, ou seja, à exposição desses indivíduos, o que vai também, de uma forma direta, né, aqui complementar sobre o aspecto de problemas psicossociais, ou seja, o estresse, a insegurança, ruptura conjugal, depressão, alcoolismo, tabagismo, violência doméstica e, logicamente, aí a drogadição. Associado a isso, nós temos também sobre o aspecto cultural ainda, só para relembrar alguns detalhes aqui, nós podemos falar sobre aspectos imunização, né? Ou seja, a vacinação, campanhas dioturnas que são realizadas aí em relação à não vacinação, ou seja, com base nisso, muitas doenças que pareciam, né, que até certo ponto elas eram consideradas extintas, voltam a aparecer em razão das pessoas não se vacinarem, né, em campanhas nacionais, em campanhas rotineiras aí. Então, não se vacinar vai logicamente aí contribuir também para o reaparecimento de doenças das quais nós já não mais convivíamos. Com base nisso, sobre todos esses aspectos, é onde nós então vamos às nossas conclusões. Ou seja, quando pensamos mais uma vez em antropologia médica e saúde global, nós não podemos olhar só para o ambiente em que estamos. Nós temos que lembrar que nós somos afetados por tudo aquilo que acontece no planeta Terra como um todo. Ou seja, todos os aspectos são fundamentais para que nós possamos compreender que nós somos interdependentes e nós vivemos no mesmo planeta, independente, né, da nossa estrutura física, da nossa capacidade econômica, do ambiente onde nós estamos. Ou seja, por mais que vivamos entre muros, ainda assim respiramos o mesmo ar, ainda assim a comida vem de um mesmo lugar e tudo isso vai refletir tanto positiva quanto negativamente aos indivíduos. Com base nisso, aqui eu encerro, né, desejando a todos um excelente estudo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.